Queridos irmãos, hoje nós vamos aqui fazer um comentário dessa passagem da Escritura, capítulo 4 da Carta aos Efésios, versículo 8, 9 e 10. E a partir dessa passagem, nós vamos demonstrar por que os poderosos desse mundo escondem a verdade sobre a localização do céu e do inferno. E como cristãos, como pessoas que acreditam na Bíblia, nós precisamos purificar a nossa mente dessa verdadeira lavagem cerebral que foi feita incessantemente sobre nós, desde a nossa infância, para nós termos essa impressão de que vivemos num planeta giratório, que fica em volta do Sol, perdido em meio a milhares e milhares de galáxias, num universo gigantesco e infinito, que é originário de um Big Bang. Em resumo, é isso que nos é apresentado. Entretanto, essa doutrina não provém de uma ciência correta, verdadeira, séria, empírica, que trabalha segundo o método científico. Mas nós vamos demonstrar aqui que todos esses conceitos provêm de uma falsa ciência, comandada pelas sociedades secretas, maçonaria e outras, que dispõe de uma fortíssima organização, que dispõe do dinheiro, que dispõe da mídia, ou seja, da informação, para nos esconder a verdade sobre o universo e nos levar a essa ideia de que nós estamos perdidos nesse espaço sideral sem limites. Entretanto, se nós formos analisar as Escrituras, então nós vamos ali compreender quem somos nós, de onde nós vivemos e para onde nós temos que ir. E é nessa lógica que nós temos que saber a localização do céu e do inferno. Muitas vezes nós escutamos os padres, mesmo católicos, explicarem, aqueles que são melhores, ainda conseguem dizer que de fato o céu existe. O céu é um lugar, mas não dizem a localização. Então quer dizer, quando diz que Jesus subiu ao céu, então se você olha para um globo perdido, giratório, no meio de um sistema solar, você não sabe para onde que Jesus subiu. Então, por isso mesmo nós celebramos a festa da Ascensão e ninguém dá valor à grandeza dessa festa da Ascensão nos dias de hoje, quando que nos tempos dos antigos cristãos, no tempo dos padres da igreja, essa era uma festa extremamente celebrada, com a máxima solenidade. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus estava subindo para o trono de Deus, para a direita de Deus Pai. E ao mesmo tempo, quando eles rezavam o credo, eles sabiam o que significava quando nós dizíamos: ele desceu aos infernos, às inferiores partes da terra. Então, são esses conceitos e essas referências que nós perdemos. E essas referências são fundamentais para a nossa espiritualidade e para a solidez da nossa fé cristã. Uma fé cristã que é sólida, ela não pode abrir mão dessas referências, de que Deus está acima e o inferno está abaixo. São referências importantíssimas. E a Escritura insiste sobre tudo isso. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a rezar dizendo: Pai nosso que estais no céu.
Entretanto, como nós vivemos agora um mundo completamente revolucionário e horizontal, ou seja, nós quebramos esta ligação com Deus e essa lógica de que temos que subir para Deus, de que temos que estar junto com Ele na altitude, nas coisas sublimes, nas coisas elevadas. Então perdemos isso. E portanto nós ficamos numa dimensão puramente horizontal. Quer dizer, quando você escuta um padre, um bispo, um pastor ou mesmo um papa hoje em dia falar das coisas espirituais, eles não dizem praticamente nada a respeito do céu. Os discursos ficam sempre limitados à dimensão terrena, ao conceito do próximo, da fraternidade humana, da amizade, da paz e de coisas que nos levam aos limites da nossa realidade terrena. E é por isso então que a humanidade hoje ela está numa profunda treva, numa profunda angústia e num profundo desespero. Então é preciso nós analisarmos isso segundo as Escrituras e segundo o desenvolvimento histórico dessas falsas doutrinas provenientes de uma falsa ciência que não é provada, que não é empírica, que não trabalha segundo o método científico, mas que impõe-se do alto como uma verdade incontestável e que nos obriga a colocar a Bíblia de lado como um livro ultrapassado, como uma historinha que tem pouco crédito e que, no máximo, nos fala de conceitos puramente espirituais e que não são capazes de nos ensinar sobre conceitos verdadeiramente precisos a respeito daquilo que nós somos, de onde nós vivemos, para onde nós vamos e onde Deus habita e onde Deus quer que nós cheguemos. Então são essas contradições que nós temos que tratar. Porque se uma pessoa hoje quer ser um verdadeiro cristão, ele tem que fazer uma opção entre acreditar na Bíblia e acreditar nessa falsa ciência que nos é imposta por uma verdadeira lavagem cerebral. E isso tudo com um objetivo. Não é sem um objetivo que eles fazem essas coisas. Mas eles criaram essa noção desse espaço sideral que não existe, para que nós percamos a referência e a noção de Deus. E assim fica muito mais fácil de sermos controlados, de sermos subjugados, uma vez que nós acreditamos que vivemos num pequeno planeta que está perdido num universo de milhares e milhares de estrelas, de galáxias, onde não temos começo, nem meio, nem fim. Tudo começa na natureza, tudo termina na natureza. E é esse conceito desesperador, de nossa criação, do nosso universo, do nosso cosmos, que vai nos levar ao ateísmo prático dos nossos dias. Então nós vamos agora partir dessa letra de John Lennon, dessa música que fez muito sucesso na década de 70, chamada Imagine, quer dizer, imagine, e vamos a partir dessa letra mostrar até que ponto chegou a mentalidade revolucionária, para depois recapitularmos todo o fio da meada da história e entendermos por que em Efésios capítulo 4, versículo 10, São Paulo diz:
aquele que subiu é o mesmo que desceu. E assim temos a localização exata do céu, onde habita Deus, e do inferno, onde habita o demônio e seus anjos. E para onde vão os condenados. Portanto, vamos escutar essa música e depois vamos prosseguir nessa nossa explicação. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Quando a gente escuta essa canção de John Lennon, a gente fica inebriado pela beleza da melodia e acaba não se dando conta do veneno que está contido nessa letra. De fato, de uma forma consciente ou não, de céu também, em português, mas como paraíso celeste, como lugar da habitação de Deus. Então, essa música, ela é uma expressão desse processo revolucionário. Então, hoje em dia, há muitas pessoas que se dão conta da conspiração, da nova ordem mundial, daquilo que as sociedades secretas fizeram e estão fazendo para nos levar a uma escravização e a um domínio completo do mundo pela ascensão do poder do anticristo. Mas poucos se dão conta de que a mentira que eles promovem em relação à localização do céu e à localização do inferno é uma das bases fundamentais da construção desse mundo falso, evolucionista e satânico que nós estamos agora prestes a concluir. Então é muito importante a gente se dar conta disso. Você veja que é interessante se perguntar por que John Lennon coloca nessa letra esses termos, sendo que a ciência moderna não considera que o céu de Deus está acima de nós. E a ciência moderna nem sequer cogita a possibilidade do inferno estar debaixo da terra. Mas John Lennon diz ali, imagine como se não existisse esse céu de Deus acima de nós. E imagine também que abaixo de nós não existe o inferno. Ou seja, você tem que imaginar, porque apesar disso ser verdade, nós sabemos que isso é verdade, nós não queremos que isso exista. Então aqui fica claro que esses dominadores do mundo, eles sabem da verdade, mas eles nos escondem a verdade porque é necessário que nós recebamos essa lavagem cerebral para, a partir daí, podermos ser controlados. Então é por isso que diz ali o texto de São Paulo aos Efésios que nós estamos comentando hoje. São Paulo, no versículo 9, diz: que significa subiu, senão que ele desceu também às profundezas da terra. Então, quando diz que Jesus desceu aos infernos, como nós recitamos no credo, de fato isso significa as profundezas da terra. E um outro texto de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então, essa passagem também é fundamental para esse nosso entendimento, porque o primeiro céu seria esse que nós vemos, onde ainda existe o ar, onde existe ainda a atmosfera. O segundo céu seria o céu dos astros, aquele céu onde está contido o Sol, onde está contida a Lua,
onde estão as estrelas fixas e os planetas, que são as estrelas móveis. Então, esse seria o segundo céu. E o terceiro, que está por sua vez acima desse e acima do firmamento, é o céu onde habita Deus. Então você veja que existe uma localização. Agora, não pense que os inimigos de Deus ignoram isso. Eles são conscientes de toda essa realidade, eles sabem que tudo que eles promovem, que eles ensinam é mentira, mas essa mentira é necessária, porque é a partir daí que você rompe a lógica dessa criação conforme é revelada na Bíblia e você começa a entrar numa ilusão de que nós não somos nada mais do que uma bolinha perdida num espaço quase infinito, como nós estávamos comentando, e é essa ideia que vai levar o ser humano a se desligar do seu Criador, do seu verdadeiro Deus. Então essa revolução, nós podemos aqui, de uma forma resumida, dizer que ela remonta ao século XVI, principalmente com um evento que ficou muito marcado na história, que foi a condenação do Santo Ofício dos escritos de Galileu. Ora, isso valeu para a igreja um título de retrógrada, de medieval, de amiga das coisas obscuras e inimiga da ciência, da luz, da inteligência, do progresso humano. Então você veja que foi uma batalha violenta, a tal ponto de que, apesar de que nunca nenhum papa refez a sentença que foi aquela de condenação de Galileu, mesmo assim a igreja se inibiu, né? Teve esse medo de enfrentar a heresia que Galileu tinha promovido naquela época. E a ponto, inclusive, de recentemente João Paulo II ter pedido perdão pelo fato da igreja ter condenado as heresias de Galileu. Ora, mas a igreja condenou essas duas afirmações de Galileu, a saber, primeiro, que a Terra gira em torno do Sol, e segundo, que a Terra gira em torno dela mesma. Quer dizer que ela não é imóvel, como diz a Escritura. Então essas duas sentenças são falsas, são heréticas, e a ciência jamais provou tanto o heliocentrismo como o movimento da Terra. Então é isso que nós vamos demonstrando aqui de uma forma resumida, obviamente, porque esse é um tema que nos exigiria uma explicação enorme, até mesmo do ponto de vista científico, e não é o nosso objetivo esgotar essa matéria no sentido da ciência. O que nós queremos dizer aqui é que tanto Galileu como os outros cientistas que promoveram essas doutrinas até chegarmos a 1960 são teóricos. A partir de 1960 nós não temos simplesmente cientistas teóricos, mas nós temos todo um investimento para fazer as pessoas acreditarem em viagens espaciais. E aí nós vamos ver um outro processo, uma outra fase da revolução. Entretanto, desde Galileu, a partir de então, depois no século seguinte, com Newton, que vai promover a teoria da gravidade, depois também outros cientistas, até chegar em Einstein, que promove a teoria da relatividade. Todos esses estão ligados a essas sociedades secretas e a esse movimento revolucionário de contaminar a nossa mente
com a ideia de que nós vivemos num espaço sideral, que é completamente falsa. Porque, na verdade, a revelação bíblica, que nesse aspecto traz uma informação segura e uma informação literal. Isso foi inclusive objeto de uma resposta do Santo Ofício na época de São Pio X, que aquilo que diz respeito à criação e que está descrito na Bíblia é revelação, é um objeto da fé e deve ser interpretado de forma literal. Portanto, poucas pessoas se dão conta disso, poucos católicos e talvez alguns no ambiente protestante estão acordando para a realidade, mas ainda muito poucos. De fato, são pouquíssimas as pessoas hoje no mundo que se dão conta de que acreditar nesse modelo maçônico do universo produzido por um Big Bang e que está composto de milhões e milhões de galáxias e a Terra está ali mergulhada nesse meio, não passa de uma invenção, de uma teoria e de uma ideia satânica que quer produzir em nós essa conclusão de que Deus não passa de uma criação do homem. É o chamado imanentismo, né? Quer dizer, Deus foi criado pela mente humana e nós não passamos de meras obras do acaso, ou seja, de um produto evolucionista que está sendo cada vez em decorrer de séculos, de anos, de bilênios, desenvolvido pelo caos, pelas energias, pelas imanências que produzem o nada e transformam o nada em criação e a criação, por sua vez, volta ao nada num caos completo e evolucionista. Então, essa ideologia faz parte desse processo revolucionário para destruir a nossa ligação com Deus. Portanto, a partir de 1960, o poder que controla esse mundo vai colocar todo o esforço para levar essas teorias do espaço sideral para as últimas consequências, fazendo falsas viagens espaciais e gastando bilhões e bilhões em projetos espaciais que façam as pessoas acreditarem que de fato a Terra é um globo, que nós vivemos numa galáxia, que nós estamos girando em volta do Sol e todas essas mentiras que eles promovem de forma ostensiva. Então o que aconteceu? Em abril de 1961, a União Soviética enviou o primeiro homem ao espaço. Então ali eles celebraram, fizeram grandes homenagens e se tornou mundialmente famoso Yuri Gagarin, um piloto, um astronauta que teria sido o primeiro homem a atingir o espaço. Ora, se nós lemos as informações a respeito do tema, nós vamos encontrar ali essa informação importante, que ele subiu em torno de 200 e poucos milhas de altitude. Essas 200 e poucas milhas de altitude correspondem a 300 e poucos quilômetros de altitude. E considerando o raio da Terra de mais de 40 mil quilômetros, então você não pode dizer que essa altitude de 300 e poucos quilômetros seja considerável em relação a isso. Portanto, Yuri Gagarin não foi a espaço sideral nenhum.
ele simplesmente subiu naquela altitude que seria possível dos astronautas atingirem e que é uma altitude mínima em relação ao tamanho da superfície da Terra. Entretanto, quando ele fez essa proeza, ele voltou dizendo: eu fui no céu e não vi Deus. E essa frase ficou marcada. Quer dizer, ali você já percebe qual era o interesse dessa missão de Yuri Gagarin. Era chegar na Terra dizendo isso: eu fui no céu e não vi Deus. Primeiro que ele não foi no céu porque ele não atingiu nem sequer o céu superior, que nós chamamos de segundo céu. Segundo, porque ele tinha, como um astronauta soviético, um objetivo determinado pelo regime ateu comunista de dizer que Deus não está ali como nós imaginamos acima de nós. Então é por isso que a imprensa fez todo esse alarde em torno dessa figura de Gagarin, e é por isso que a União Soviética ficou ali colocando aquilo como se fosse a conquista espacial por excelência, que eles conseguiram fazer. A partir de então, John Kennedy vai mobilizar os Estados Unidos para levar o homem à Lua. E é nesse contexto também que eles vão promover uma guerra espacial. Quer dizer, ali um embate entre as duas potências mundiais que estavam virtualmente em Guerra Fria, e ali eles vão passar para nós essa informação de que os Estados Unidos era adversário da União Soviética comunista e que ambos nessa batalha tinham que fazer uma verdadeira corrida espacial para ver quem conseguia chegar primeiro na Lua. E se você analisa de forma mais profunda todos esses eventos, você vai se dar conta de que o mesmo poder mundial controlava a União Soviética comunista e os Estados Unidos liberalista. E essa mesma potência mundial dirigia esses dois adversários, entre aspas, que estavam numa falsa corrida espacial que não tinha por objetivo senão confirmar as teorias que vinham se desenvolvendo desde a época de Galileu, de Newton, de Kepler, até chegar na nossa era, onde o ser humano atingiu a evolução, a tecnologia, o conhecimento, e agora nós podemos provar por meio de fotos, de vídeos, que a Terra realmente não passa de uma esfera que gira perdida no universo. E é essa ideia que vai impregnar a mente das pessoas e que vai causar, infelizmente, esse divórcio entre a referência de Deus que habita acima de nós no terceiro céu e a nossa verdadeira referência de vivermos numa criação extremamente definida, limitada, imóvel, que nós chamamos de Terra. Então, esse é o conceito do universo e esse é o modelo bíblico que, infelizmente, foi substituído por esse modelo satânico que hoje nós somos obrigados a engolir, até mesmo porque a lavagem cerebral é tão grande na mente das pessoas que se eu começo a dizer tais coisas, as pessoas vão dizer: esse homem é ridículo, esse homem não tem conhecimento de nada, ele não sabe o que é ciência, e simplesmente ignoram aquilo que você está ensinando. E para que ninguém pense que isso que eu estou dizendo se trata de uma opinião pessoal, vejam 2 documentos do Magistério da Igreja que tratam dessa questão em caráter infalível e definitivo. O decreto do Papa Urbano VIII de 1633, no qual ele diz claramente
que a Sagrada Escritura descreve em muitos lugares que a terra é imóvel e o céu se move em torno dela. E que este senso de interpretação é claro nas mesmas Sagradas Escrituras. E também a bula do Papa Alexandre VII, de 1664, que confirma que a doutrina do heliocentrismo é grave heresia e que deve ser combatida como algo de máxima e gravíssima necessidade. Ora, portanto, você pode pesquisar aí esses dois documentos da Igreja para ver que nós não estamos falando algo da nossa imaginação, mas algo que Deus quis que a Igreja confirmasse através dessa doutrina infalível e nos desse uma posição segura sobre esse tema. Entretanto, os antigos conheciam a verdade sobre o céu e conheciam a verdade sobre o inferno. E mesmo as outras civilizações que estavam fora dos ambientes da revelação bíblica sabiam exatamente como essas coisas estavam bem relacionadas e como a criação de Deus estava em torno dessas duas realidades. Então é por isso que nas antigas representações dos ícones de Cristo, o Pantocrator, você vê que ele segura nas suas mãos uma esfera. E alguém poderia achar que essa esfera que ele tem na mão é a Terra. Mas não é. Essa esfera é o universo. Portanto, Cristo tem nas suas mãos o universo, que é uma esfera, e no meio desta esfera está a Terra, numa superfície plana. Embaixo da Terra se encontra o Sheol, o inferno, as profundezas, e acima da Terra você tem o Sol, a Lua, as estrelas, até que existe o domo e o firmamento, com as águas que estão acima do firmamento, conforme narra o Gênesis. E, portanto, acima deste firmamento, as janelas, as portas que dão acesso ao céu. E foram nessas janelas, nessas portas, que Cristo passou no momento da sua ascensão. Então, é a partir daí que nós entendemos a passagem da Escritura que nós estamos comentando hoje. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo. Portanto, Cristo, na sua encarnação, ele experimentou tanto aquela visita do inferno abaixo da terra, como também essa subida acima de todos os céus, ou seja, do céu como atmosfera e do céu onde estão as estrelas, os astros e o firmamento, até chegar no trono de Deus, junto de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Como pode uma pessoa rezar o credo se ela não compreende essas coisas? Como pode uma pessoa se dizer cristã, se dizer católica, se ela não professa essas verdades e adere às heresias que foram condenadas pela igreja? É aqui que eu pergunto, é aqui que eu levanto a questão para todos esses que promovem o erro e que dizem que nós não passamos de pessoas ridículas que proclamam doutrinas que já estão superadas pela ciência. Ótimo! Se a ciência superou todas as doutrinas que estão reveladas na Bíblia, então que ela prove e não venha com fotos falsas produzidas por computador para dizer que a Terra é uma bola giratória e que nós estamos perdidos no universo evolucionista. É isso que nós temos que compreender. Então perceba que é algo muito mais grave do que nós simplesmente imaginamos, porque a partir desse modelo evolucionista nós vamos chegar ao entendimento de que Deus
não passa de uma ideia da mente humana. Entretanto, diz claramente o Salmo 32 que o Senhor está acima da terra e que Ele vê todas as coisas do lugar onde Ele está. Você também tem um outro salmo interessante, que é o Salmo 92, que diz que a terra é imóvel para sempre. E você também tem um outro salmo, que é o Salmo 102, que vai nos dizer que o Senhor preparou a sua sede no céu, onde está o trono de Deus. Ora, a liturgia nos convida a elevar os corações ao alto quando nós celebramos a Eucaristia, porque nós queremos participar na terra da mesma liturgia que se celebra no céu, acima de nós. E é por isso também que no prefácio dessa festa da Ascensão se diz que Jesus subiu acima de todos os céus. Então, é nesse entendimento que os padres da igreja liam as Escrituras e acreditavam realmente que Deus nos tinha revelado com a sua verdade aquilo que é realmente o contexto da criação e qual é a localização do céu e qual é a localização do inferno. E nós não podemos perder de vista isso, porque senão nós perdemos a noção da nossa própria existência e de qual é o objetivo da nossa vida, ou seja, chegar em Deus. Diante de tudo isso, nós chegamos a uma conclusão muito clara. Quando Cristo subiu ao céu, Ele não saiu de um planeta redondo para encontrar-se com as milhares de estrelas e milhares de galáxias que estão espalhadas por esse cosmos caótico que é descrito nas falsas teorias da ciência moderna. Cristo subiu sim e assentou-se à direita de Deus Pai. E Ele subiu com um destino certo: entrar no mais alto dos céus, onde está o trono de Deus, acima do universo. E é com essa referência que nós temos que caminhar. Se nós nos dispomos a acreditar em Deus, a acreditar nas Escrituras, e nós estamos dispostos a salvar a nossa vida pela nossa adesão à verdade, então é preciso começar desse fundamento. É preciso começar dessa referência fundamental de onde está a sede de Deus, para depois nós sabermos também onde nós vivemos e para onde nós devemos ir. E é assim que os padres da igreja descrevem com uma especial atenção todos esses pontos de referência que dão sentido à lógica da nossa fé. Veja, por exemplo, essa passagem do sermão sobre a ascensão de São João Crisóstomo. Vós não vedes o espaço imenso que separa o céu e a terra? Ou melhor, comecemos de mais baixo. Não vedes qual é a distância entre o inferno e a terra? E depois entre a terra e o céu? E depois entre o céu e o céu superior? E depois até os anjos e a todas as dominações celestes, até o trono do Rei do Universo? Jesus Cristo ultrapassou toda essa distância e elevou a nossa natureza a toda essa altura. Examinai a qual abismo ele desceu e a qual plenitude de glória ele subiu. É impossível descer mais baixo e nem subir mais alto como ele subiu. É por isso que diz São Paulo: aquele que desceu é o mesmo que subiu.
Por isso, querido irmão, querida irmã, quando nós escutamos esse belíssimo sermão de São João Crisóstomo, quando nós refletimos sobre todos esses conceitos que nós acabamos de expor, devemos abrir o nosso coração para a esperança e refazer, de certa forma, a canção de John Lennon, cantando: imagine que existe um céu acima de nós, um céu muito acima daquele que vemos, onde habita Deus, onde habitam os santos e os anjos e onde nós somos convidados a viver eternamente. Imagine sim que existe o inferno debaixo dessa terra, mas este inferno abaixo de nós também recebeu a visita de Cristo. E se ele desceu aos infernos, foi para nos livrar deste castigo e para nos proporcionar a nós que cremos nele a vitória sobre todos os poderes do mal, para um dia subirmos com ele e reinarmos com ele, que está sentado à direita de Deus Pai e que é glorioso pelos séculos dos séculos. Amém.